isso diminui a circulação de moeda e contém a inflação? Ou acontece o inverso e nada se resolve? Na verdade, o que diminui mesmo a circulação de moeda é o aumento do compulsório, né? O valor que os bancos são obrigados a deixar depositados no Banco Central. Então, essa é a política monetária que o Banco Central tem à sua disposição para justamente reduzir a circulação de moeda e, evidentemente, enfraquecer, né? Diminuir o ritmo da economia, fazendo com que a inflação ao longo do tempo ela vá diminuindo. Mas o que nós estamos assistindo é uma inflação diferente, né? Não é aquela inflação que a gente já estava habituado, né? Qual que era a inflação que a gente estava habituado? A gente vinha num ritmo normal e aí existiam certos picos de inflação, o governo ia lá, lançava mão das suas políticas monetárias para conter essa inflação, e aí 2, 3 meses voltávamos para um patamar um pouco mais moderado. O que nós estamos vendo aí agora é diferente. As economias foram fechadas por causa da pandemia, muitas empresas deixaram de vender, e aí depois que voltou o mundo inteiro consumindo tudo ao mesmo tempo, e aí nesse consumo alto, e inclusive com o dólar alto no Brasil, isso fez com que gerasse aí uma bolha inflacionária. E segundo previsões aí, isso vai até ainda lá para fevereiro, março do ano que vem, não tem aí uma luz no fim do túnel. O IOF, na verdade, ele encarece sim as operações financeiras, né? Então, lembrando que aonde que está o IOF? Toda empresa que precisa antecipar recebíveis para fazer fluxo de caixa, né? Para ter dinheiro em caixa, ou seja, aumentar a sua liquidez para poder pagar suas contas, ela pega aquela fatura, aquele boleto que ela emitiu contra o cliente dela para 30 dias e antecipa no banco, e o banco cobra uma taxa, desconta ali uma taxa de juros, né? Dessa operação, e nela tem IOF. Então, nela tem IOF e nela tem juros, né? Então, o governo está aumentando os juros, a taxa de juros, e está aumentando também o IOF, né? Então, ou seja, por isso que o efeito é bem maior, não é só o IOF, são essas duas ferramentas que ele lançou mão. Lógico que o IOF aí é a arrecadação para ele, taxa de juros aí é o spread, é o ganho bancário que está por trás dele, né? Então não fica com o governo, mas quanto maior os juros que o banco cobrar, maior também vai ser o IOF que o governo arrecada junto com o banco. Então quem está pagando essa conta toda aí é o cidadão. Lembrando que em setembro o Brasil bateu o recorde de arrecadação, né, dos últimos tempos aí. Por que, que o Brasil em setembro arrecadou tanto se a gente está saindo da pandemia, parece que a economia está bem? Em setembro desse ano, o governo mandou uma carta para as empresas que estavam devendo tributos e que fazem parte do Simples Nacional. São empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano. E aí o governo disse o seguinte, né, até 30 de setembro isso foi mandado para as empresas. Olha, se você não colocar todos os seus impostos em dia, em janeiro eu excluo você do Simples, e aí você vai ter que pagar muito mais imposto do que você está pagando. O que, que as empresas fizeram? Correram, parcelaram, e aquelas que puderam correram lá para pagar. Por isso que em setembro entrou muito dinheiro nos cofres públicos, justamente por conta desses parcelamentos. É que o governo fala da arrecadação, mas ele não diz ali a origem. Então não é nada de novo, não é nada que a economia está maravilhosa, não é nada disso. Mas, ou seja, esse dinheiro veio das micro e pequenas empresas para que elas continuem no Simples, para poder ter o benefício fiscal aí de pagar um pouco menos de tributo. Lembrando que as montadoras, né, a gente está falando aí de veículos, IPI, né, justamente o IPI sobre veículos para o pessoal que tem deficiência, as montadoras gozaram do benefício do IPI aí que o governo federal deixou para elas aí de bilhões. Né? Então, nós temos aí uma incongruência. Então, as empresas, por isso que as empresas no Brasil ganham tanto, né? Ganham muito. Então, os impostos são altos, o lucro é alto, e aí depois vem uma lei, isenta elas de IPI, ou reduz essa carga tributária do IPI delas, né? Então, é um negócio meio maquiado. E aí, quem paga essa conta? Aí não abre margem para investir e nem para poder reduzir os impostos das micro e pequenas empresas. 71% dos empregos desse ano, né, que o governo está falando aí de 2 milhões e 300 mil empregos, novos empregos no Brasil, segundo o CAGED,
71% vieram das micro e pequenas empresas. Então, lembrando que 90% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, só 10 são grandes, médias e grandes. Fora isso, essas empresas, elas empregam 80% da massa trabalhadora. Então, por isso que quanto mais se investir no micro e pequeno empresário, mais a economia vai crescer e maior será a geração de empregos. Então, nisso que as políticas econômicas, né, desse governo e de outros, enfim, erra e erra muito. Então, o Brasil ele é muito injusto para as pessoas físicas menos abastadas, como também é injusto para as empresas menos abastadas, né? Então, ele é igualmente injusto, né, nas duas situações, tanto na economia quanto na sociedade.